Olá, amigos da Web TV São Caetano, mais uma vez boa noite, obrigado por abrir espaço aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, mais uma vez, como de costume, toda quinta-feira, Café com Fatos no ar, atualizando as informações, prestando serviços e, claro, falando especialmente da política, afinal, estamos em contagem regressiva para o próximo dia 5 de outubro, data em que vamos eleger deputado estadual, deputado federal, governador, senador, um só esse ano, hein, e presidente da República. Como de costume, eu, Leandro Amaral, e o meu amigo, o grande jornalista Anderson Afonso. Boa noite, Anderson. Fala, Leandro. Grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha a Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal, repercutindo aqui os fatos que são destaque na nossa região, principalmente, né? E você pode participar o tempo inteiro com a gente, pelas redes sociais, mandando a sua pergunta, a sua crítica, a sua reclamação, a sua sugestão. Muito importante estar com você aqui e já repercutindo o primeiro fato em destaque esta semana na economia. Má notícia para o emprego na indústria. Neste ano de 2014, só nos 7 municípios do ABC já foram perdidos mais de 15 mil empregos, postos de trabalho na indústria. Os melhores postos, aqueles que pagam o melhor salário na média, carteira assinada. Municípios como Santo André e São Bernardo perdendo cerca de 5 mil empregos, numa média que dá 60 demissões por dia aqui na nossa região. E a perspectiva, segundo os profissionais que realizaram a pesquisa da Fiesp e do Ciesp, não é muito animadora não para o restante desse ano de 2014. Precisamos dar uma injeção de ânimo na economia, mas o sinal amarelo está aceso em relação ao emprego aqui na nossa região, viu, Leandro? Anderson, e falando de números também, finalmente acabou o mistério, ou pelo menos parte dele, viu? Vocês se recordam, os amigos da Web TV São Caetano, e Anderson também, a gente falava recentemente a respeito da polêmica envolvendo o projeto que prevê a construção de um aeroporto em São Bernardo. No primeiro semestre, o ministro da Aviação Civil, Wellington Moreira Franco, esteve em São Bernardo e, na oportunidade, era uma outra agenda oficial que não dizia respeito ao aeroporto, mas foi indagado por nós sobre o projeto apresentado por São Bernardo para a construção do aeroporto. E mesmo tendo ao lado o prefeito Luiz Marinho, Moreira Franco se fez ali de rogado, disse que desconhecia qualquer projeto de São Bernardo do Campo tramitando em Brasília. Só o de Caieiras, né, Anderson? Só o de Caieiras tramita em Brasília. São Bernardo não tem projeto nem pensar, nenhum. Exatamente. Não tem projeto nenhum. E aí o prefeito Luiz Marinho, que estava do lado, deu um puxão de orelha no ministro, falou: ministro, natural, o senhor está há pouco tempo no cargo, mas vou marcar uma audiência com o senhor em Brasília para apresentar detalhes do projeto. E isso aconteceu nesta semana. O prefeito esteve em Brasília, apresentou o projeto e algumas informações novas. Primeiro, custo do projeto, 6 bilhões de reais. Custo, segundo informações da prefeitura, custeado 100% pela iniciativa privada. Não vai ter dinheiro de prefeitura, não vai ter dinheiro do governo do estado, governo federal, BNDES, qualquer tipo de órgão público. Segundo, área já adquirida ali justamente na Anchieta, na interligação, próximo à divisa entre São Bernardo e Cubatão, um terreno de 10 milhões de metros quadrados e a área construída vai ser de 1 milhão de metros quadrados. A perspectiva é depois de ok, ou seja, agora tem uma tramitação, né, em Brasília natural, assim como tem o projeto de Caieiras, dando ok ao projeto, ainda não tem prazo, se 15, 30, 60, 90 dias, é um aeroporto com foco apenas no transporte de cargas, não vai ser um aeroporto comercial, vai ser para atender a demanda do Porto de Santos, demanda do pré-sal e num segundo momento, se houver a possibilidade, aí sim Anderson expande para a questão comercial. Aí, tá vendo? Vamos aguardar, né? Poderemos ter um aeroporto aqui na região do ABC, tá caminhando. Não é para semana que vem, para ano que vem, demora, mas vai chegar, né? O projeto está começando. Bem, e nós aqui no Café com Fatos temos nas últimas semanas trazido gente que está à caça de votos. Estamos sabatinando candidatos aqui, tanto à Câmara Federal como à Assembleia Legislativa, gente que está na busca de uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal para representar a nossa região. E nós estamos oferecendo aqui nesse espaço as informações,
a oportunidade para que esses candidatos falem e para que a gente possa fazer perguntas, extrair aqui quais são as propostas, dando a oportunidade também a você, eleitor, a você, internauta, compor aí o seu voto e no dia 5 de outubro tomar a sua decisão. Então nós vamos chamar para participar essa semana com a gente o Marcelo Reina, que é um jovem político da região e que já foi candidato a prefeito de Santo André e vai ter muita coisa para contar. Ele é do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Vem para cá, Marcelo Reina, tomar café com a gente. Marcelo, por favor. Tudo bem, Marcelo? Olá. Boa noite para você. Tudo bem, Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Marcelo? Prazer, Fique à vontade. tudo meu. Marcelo, que foi candidato a prefeito, é agora candidato a deputado estadual nas eleições do próximo dia 5 de outubro e, por isso, abriu espaço na agenda, aceitou o convite para estar aqui conosco. Obrigado pela presença, Marcelo. Poxa, mais uma vez, obrigado a vocês pelo convite. É um espaço muito importante. Nós, do PSOL, necessitamos muito desses espaços, dado a influência do poder econômico nas eleições. O espaço fica cada vez mais reduzido e ele é disputado a ferro e fogo entre os candidatos na rua, e aí o poder econômico se faz valer. Então esses espaços são espaços democráticos, de fácil acesso à população, à internet. Então nós, o PSOL, gostamos muito desse espaço e agradeço a vocês pelo convite mais uma vez. Por que ser candidato a deputado estadual, Marcelo? Olha, essa resposta que eu dou, ela acho que vale para todo o PSOL, aliás, para a própria existência do PSOL. Né? As pessoas reclamam, solicitam uma situação de uma nova política, uma forma diferente de entender a sociedade ou de pensar a sociedade. O PSOL se faz necessário porque é um partido diferente. A gente tem o nosso slogan, é um novo partido contra a velha política. O que o PSOL tem de novo que os partidos não têm? Resumindo, existem 32 partidos registrados no TSE. Desses 32, 28 têm a mesma dinâmica eleitoral, o mesmo modo de pensar a política. Como assim? Eles são financiados, recebem doação das mesmas empresas. Os seus projetos políticos, no final das contas, têm a intenção de favorecer essas mesmas empresas. São essencialmente bancos, empreiteiras, latifundiários. Não é à toa que a gente vê bancada do agronegócio com planos de saúde privados, chamados convênios médicos. Todos eles financiam esses candidatos. E aí é onde entra o PSOL. Também, devo ser justo, não é só o PSOL que não recebe doação dessas empresas, existe também o PSTU, o PCO e o PCB, e nós entendemos o PSOL, dentre esses partidos, um partido com uma característica um pouco de massa. Nós somos um partido socialista, não recebemos doação, mas também pretendemos ser um partido de massa, dialogar com as massas. Por isso que o PSOL se faz necessário, para ser uma verdadeira alternativa que anseie, né, que atenda aos anseios da população, diante desse mar de partidos e candidatos que há mais de 3 décadas se revezam no poder. Ô Marcelo, pegando o gancho da sua fala em relação ao PSOL ser um partido de massa, vamos relembrar, agora, recentemente, na metade do ano, completamos um ano daquelas famosas manifestações que levaram à rua uma quantidade grande de pessoas, inicialmente pela questão do transporte, depois a coisa avançou, foi ampliada, uma referência ao descontentamento das pessoas com relação à política. Passado um ano e pouquinho desse movimento, estamos numa eleição, às vésperas de uma eleição geral. Qual é a influência que você avalia aquele movimento, aqueles movimentos terão na hora da escolha dos candidatos agora? Tem influência ou o pessoal já esqueceu? Olha, também estou muito curioso para saber o resultado das urnas, para a gente poder falar mais concretamente do quanto foi essa influência. Eu, pessoalmente, acredito que haverá sim influência, acho que foi a maior manifestação popular, né, pelo menos que eu já presenciei, acho que das últimas 3, 4 décadas que aconteceu no Brasil. É relativamente recente, então sim, a gente imagine que ela também não se apagou. Está fresco na memória. Isso, está fresco na memória. Porém, devemos lembrar que por mais que tenha sido uma manifestação das massas, os jovens foram às ruas, emitiram lá os seus posicionamentos, devemos lembrar que quando isso se dilui dentro da população, quando a gente fala de eleição, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Talvez essa parcela que tem coragem, é o jovem que tem coragem, e jovem que eu digo não é de idade, é a pessoa que tem pensamentos mais progressistas, né? Essas pessoas talvez ainda não sejam maioria. Então, também não sou inocente de imaginar também que aquela manifestação retrata a população de todo o Brasil e elas vão se reverter nas urnas. Eu acho que o pessoal representa
aqueles jovens, aquela população que estava nas ruas. Eu estive lá em 90% dos protestos, não sei se vocês sabem, as manifestações começaram em Taboão da Serra, Porto Alegre e aqui no ABC. Nós tivemos o prazer aqui de organizar um comitê regional contra o aumento das passagens dos ônibus, os primeiros protestos que depois acabaram indo para São Paulo, para as grandes capitais e acabaram culminando com esse protesto nacional. Nos orgulhamos muito disso, acho que o PSOL representa isso, mas eu acho que ainda não é o desejo, ou não é ainda a experiência de muitas pessoas, mas acho que já foi um primeiro passo para um país, para uma nação que vivia anêmica, numa apatia política. Aqueles protestos de junho de 2003 foram um salto muito importante. Eu acho que já vai ter impactos nessa eleição. Eu pessoalmente acho que o PSOL colherá um pouquinho dos frutos desses protestos, dessas indignações, e digo mais do que as próprias eleições, os protestos de junho de 2013 criaram um habitat, um ambiente favorável à manifestação, à livre expressão popular. Nós estamos vendo cada vez mais protestos nas ruas, nos bairros. As pessoas estão vendo que democracia não se resume às eleições. Ela pode pedir isso no dia a dia, nas ruas, através de um protesto, ocupar uma Câmara dos Vereadores, enfim. Se mobilizar. Se mobilizar. Eu acho que esse é o grande resultado de 2003. É um processo, não acaba nas eleições, né? E também não começou em 2013. Marcelo, você falava a respeito dos ônibus. A Karina Macedo, ela é do bairro Fundação. Obrigado pela participação, viu, Karina? Aliás, obrigado a todos os internautas. E ela pergunta, Marcelo, quais são, na prática, os projetos que você e o pessoal apresentam para melhorar, especialmente aqui no ABC, a questão da mobilidade urbana? Já que os protestos do ano passado começaram pela passagem de ônibus, né? Redução do valor. Sim. Estava ouvindo aqui as notícias, né, que abriram o programa, estava falando do aeroporto que vai vir aqui para a região de São Bernardo, provavelmente para daqui a 4, 5 anos. Isso. Né, caso não atrase. Eles estão vendo impacto ambiental, agora estão vendo impacto na mobilidade urbana. Quando você traz um aeroporto para a região, ainda que não seja comercial, aumentará o fluxo de transporte de automóveis, de caminhões e tal. Qual que é a perspectiva de melhora de mobilidade urbana? Na nossa opinião, nenhuma. Existe uma coisa chamada metrô. Metrô é a solução, ou é a alternativa mais eficaz para a melhora no transporte em cidades com mais de 1 milhão de pessoas. A região do Grande ABC não é pensada como uma única cidade, e sim como uma única região. Aqui existem mais de 2,5 milhões de pessoas. Nós estamos há pelo menos 20 anos atrasados para termos um metrô. E não há perspectiva nenhuma, não há discussão de metrô aqui na região do ABC. E aquele monotrilho que eles estão falando, aquilo não é metrô. Aquilo ali é indicado para cidades com menos de 1 milhão, 800 mil pessoas, que não é o caso. O que nós defendemos? Que se crie modelos de transporte coletivo de massa, como o metrô, e que o transporte coletivo ele seja gratuito. Isso mesmo que você está falando. Nós defendemos o passe livre para a população. Como fazer isso? Nós do PSOL defendemos uma transição entre tarifa social e depois passe livre, que seria o seguinte: você fazer análise das planilhas, mudar o jeito de calcular, porque aquelas planilhas, eles colocam o preço que quiserem nos custos e quem paga é você. Só com isso já dava para diminuir muito o custo. Uma parte a prefeitura pagaria, isso reduz a passagem para uma tarifa social. Há uma estimativa nossa que, caso isso acontecesse, a tarifa estaria por volta de R$2 atualmente. Depois disso, nós temos uma proposta de mudar a forma de concessão, que seria através do fretamento, e nós do PSOL enfatizamos uma busca por um modelo chamado estatização do sistema. É a forma mais eficaz de baratear a passagem do ônibus. Ou seja, a empresa de ônibus, a empresa de metrô seria do governo. O governo manteria ela e sem o lucro, que é um princípio das empresas privadas, a passagem cairia. Associado a isso, com a otimização do serviço e o financiamento parcial do Estado, a tarifa seria zero. Com isso, as pessoas abandonariam os carros. A forma mais eficaz de fazer um convite ao cidadão venha andar de transporte coletivo é deixando ele de graça e melhorando um pouquinho o fluxo desse transporte. Essa é a solução que nós temos e qualquer coisa disso é paliativo. Bicicleta ajuda? Ajuda. Rodízio ajuda? Ajuda. Corredores de ônibus ajuda? Agora, tudo paliativo. Tudo paliativo. Nós defendemos, tem que parar com essa mania de arrumar e não sanar. Né? Então, assim, é sempre algo paliativo, não algo curativo.
Este é o Café com Fatos, aqui na Web TV São Caetano, conversando com o Marcelo Reina, candidato a deputado estadual pelo PSOL. Estamos discutindo já nesse primeiro bloco, finalzinho, as questões da região. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar falando sobre as propostas que o Marcelo Reina tem como representante da região na Assembleia Legislativa, se ele conseguir chegar lá. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Estamos de volta, aqui é rapidinho, tempo para um cafezinho, a gente toma um cafezinho aqui, você em casa, uma água. Estamos de volta na discussão aqui de política sabatina com os candidatos, recebendo hoje Marcelo Reina, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSOL. E Marcelo, você falou um pouquinho a respeito do transporte, da mobilidade, como o Anderson destacou as suas bandeiras, mas queria que você focasse justamente nesse ponto. Se eleito deputado estadual, quais serão as suas prioridades na Assembleia Legislativa e as bandeiras do ABC que você vai empunhar lá no plenário? Bem, eu gostaria de dizer que eu sou um deputado do Estado de São Paulo. Embora, para que vocês entendam, o deputado ele tem o direito a uma verba, essa verba quase sempre retorna à sua base territorial de campanha, obviamente a minha é o ABC, só que eu também sou contra essa espécie de bairrismo, competição tributária, ou competição de guerra fiscal, esse tipo de coisa, projetos que tendem a melhorar uma única região. A gente tem que pensar, obviamente, o Estado. Eu tenho como proposta, a gente acabou de falar da questão da mobilidade, eu como deputado, poderia propor uma lei que obrigasse as empresas de ônibus a comprovar o que eles chamam de custos, através de nota fiscal, e obrigar a fiscalização, porque isso impacta direto na determinação da tarifa. Isso é um projeto de lei que um deputado estadual pode fazer e eu pretendo fazer. É porque as planilhas geralmente são bem escondidinhas, né? São bem escondidinhas. Agora, existe uma lei de acesso a informações que os obrigam a mostrar. Porém, as planilhas, para você que está em casa, a planilha vem assim, olha, custo, gasolina, pneu, peças. E ele coloca quanto ele quiser, não precisa de nenhum tipo de comprovação e não há fiscalização da prefeitura. O custo do transporte depois é repassado para a tarifa. Então, uma lei tem que falar, vocês têm que mostrar nota fiscal, tá? Tem que ter a fiscalização da prefeitura, que foi quem deu a concessão, para que esse valor ele seja real e não seja fictício, com o objetivo de aumentar a tarifa e otimizar o lucro da empresa privada. Isso é uma função de um deputado. Lutamos, por exemplo, taxação de grandes fortunas. A nível federal, tem um projeto lá da Luciana Genro desde 2008. Aqui nós temos um projeto dentro dos impostos chamados progressivos. Você sabia que quem tem um motoboy que entrega a pizza na tua casa, ele paga IPVA? E você sabia que um sujeito que tem um barco, uma aeronave, um helicóptero, não paga R$1 desse imposto? Pois é isso que nós falamos sobre. Isso é capacidade contributiva. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Eu vou lutar, por exemplo, por isso daí. Na questão da saúde, acabar com a farra de convênios e de uma coisa chamada Organizações Sociais da Saúde. O nosso ex-deputado Raul Marcelo lutou muito por isso. Eu pretendo continuar essa luta, que é acabar com uma empresa privada no qual o governo dá uma parte do SUS para ela tomar conta. E o que isso tem de errado? Tem de errado que essa empresa não precisa fazer licitação para compras, ela contrata funcionários sem prestação de concurso público. Se ele quiser colocar o primo dele, ele coloca lá para ser médico, para ser administrador, para ser fisioterapeuta, para trabalhar no hospital. Então nós somos totalmente contra esse tipo, é uma espécie de privatização do SUS. Nós defendemos um SUS público e eu vou lutar por isso lá na Lesp. São formas de, assim, generalizando, o pessoal basicamente defende modelos estatais para manter um serviço público gratuito e de qualidade, lutar contra as privatizações. Não sei se você sabe, a falta de água que está na tua casa é produto da privatização da Sabesp.
Por que não se reinveste em água, né, no sistema de abastecimento de água? Porque metade do que a Sabesp arrecada tem que ir para os seus acionistas, os magnatas nova-iorquinos. Marcelo, mas peraí, você está falando de estatização. Vamos pegar exemplos do ABC até para explicar para o internauta que nos acompanha. Estou lembrando aqui na história, a primeira gestão do PT em Santo André com o Celso Daniel foi criada a EPT, a Empresa Pública de Transportes. Naquela época também se defendeu muito a estatização, né, para o modelo que atendesse melhor a população. Primeira gestão do PT em São Bernardo, ainda com Maurício Soares. Foi criada a Empresa de Transporte de São Bernardo do Campo. Até recentemente nós tínhamos em Diadema a ETCD, que acabou quebrando e houve a necessidade de abertura para a iniciativa privada. 3 exemplos de modelo de estatização do transporte que não deram certo no ABC. Por que não deram certo, Marcelo Vina? Pô, sensacional essa tua pergunta para a gente explicar. Existe um mito de que o que é público não funciona direito e só funcionará caso seja privatizado. A estratégia é justamente o inverso. Por exemplo, você tem uma estrada. Imagine que essa estrada é do governo do estado, por exemplo, do estado de São Paulo. O que o governo faz? Ele abandona essa estrada fica esburacada, fica cheia de pedregulhos, até o ponto de justificar esse discurso. Nós vamos privatizar, porque aí sim limparemos a estrada, taparemos o buraco, porém, colocarei ali uma praça de pedágio. Eu pago R$22 para descer para a Baixada Santista para dar aula lá na universidade em que leciono. Aí eu digo para você, por que esse pedágio não é do Estado e o Estado não arrecada o mínimo necessário para a manutenção e ampliação das vias? Não é um pensamento lógico? Por que o governo, antes de privatizar, ele não institui então um pagamento adicional, por exemplo, um pedagiamento, para arrecadar fundos para a manutenção do sistema sem o lucro, que é o fim de uma empresa privada? Então isso é uma estratégia que se faz, partidos e candidatos que quando assumem os mandatos fazem, que é deteriorar o sistema público para justificar a privatização. Aí eu te pergunto, o que eles ganham com isso? Eles ganham que quem vai ser beneficiado com a privatização são aquelas mesmas empresas que financiaram eles nas campanhas. Tá, mas fala do transporte. Por que não funcionou, então, aqui? Por que a IPT acabou, a ITCD acabou, a empresa de São Bernardo também acabou? Porque propositalmente fizeram isso. Propositalmente eles quebram a empresa para depois justificar a privatização. Propositadamente eles largam o sistema Anchieta Imigrantes e fazem isso. Propositadamente largaram a nossa Caixa, nosso banco. Propositadamente acabaram com a Cosipa. Mas funcionou bem quando colocaram aqui? As empresas do transporte de Santo André, de São Bernardo de Diadema funcionaram bem enquanto estiveram bem administradas? Ou não funcionaram então, bem? A questão é, o que nós consideramos bem administrado? Nós consideramos bem administrado seria uma empresa estatal, no qual você tem padrões de qualidade que são conhecidos do tipo, número de passageiros, no caso do ônibus, número de passageiros para evitar superlotação, cobertura da área territorial, então você tem que ter frota disponível, salários dignos para os seus trabalhadores, nível de satisfação das pessoas. Então assim, quando a gente fala da EPT, nós estamos falando de 20, 25 anos atrás, onde essa discussão de transporte ela era muito rasa. Né? Então, por exemplo, nós tentamos ver, existe a UTC, que era um grupo de pessoas que pesquisavam sobre questão de transporte nessa época, o que não se tem dados muito fiéis, inclusive era se mascarado uma série de dados. Nós não temos, por exemplo, número de passageiros por mês de forma confiável, então a gente não sabe se elas eram eficazes. Em 89 também, primeira gestão do PT em São Paulo, Luiz Erundina propôs a tarifa zero. Foi. E a Câmara não aprovou, e dentro dos parâmetros que você está explicando hoje, da necessidade de ter uma tarifa social ou simplesmente acabar com a tarifa e o sistema subsidiar o transporte com passe livre. Justamente, ela defendia o modelo de fretamento, acho que era o Chico Ita, que era o secretário. Exatamente. Né? E a Luiza Erundina, na minha opinião, acho que a melhor prefeita da cidade de São Paulo, ela, se antecipando 20 anos a esse discurso, fez a proposta, mas não angariou apoio, porque como que funciona também a política? A Erundina era prefeita, só que também ela depende da aprovação de certas coisas por um grupo de legisladores chamado vereadores. Muitas vezes esses legisladores legislam não em teu favor. Eles não te representam, eles representam às vezes os donos das empresas dos ônibus. Posso dizer sem sombra de dúvida que aqui na cidade de Santo André,
pelo menos metade dos candidatos, pelo menos 80% dos candidatos a vereador e prefeito que concorreram aqui na cidade de Santo André, de São Caetano, de São Bernardo, foram financiados por empresas de ônibus aqui na região. Tá? Eu estou citando uma margem baixa. Aí eu pergunto para vocês, quando ganhar, você acha que ele vai legislar para tirar aquela empresa, para baratear? Óbvio que eu estou me fundamentando, não em dados, não são em documentos, mas mesmo porque nós não temos. Né? Mas é racional, isso que eu estou dizendo para você é lógico. Uma empresa privada sempre vai administrar objetivando lucro. Uma empresa estatal, ela não tem esse fim, então tende a ser mais barato o Marcelo, pegando o teu gancho a respeito de apoio, a pergunta da tua xará, Marcela Camargo, também de Santo André. Obrigado pela participação, Marcela. Ela fala a respeito de apoio. Por exemplo, a Luciana Genro é a candidata do PSOL à presidência da República. Se ela conquistar a vitória nas eleições, como é que o pessoal pretende construir a maioria e ter governabilidade no Congresso? Não vai acontecer igual a Erundina em São Paulo? Pode acontecer, Marcela. Deixa eu te explicar. Existem formas de você tentar conduzir o sistema. Uma delas é o presidencialismo de coalizão do PT. O que é isso? Você arrenda partes do Estado, então eu falo... Você loteia o governo federal. Pega tal secretaria, Leandro, pega tal secretaria. Tal ministério, até você... cooptar todo esse povo em torno de mim, e aí quando eu mandar os projetos, eles serão aprovados. A grande questão é a seguinte, esse modelo é ideal. Se ele não é, ele tem que ser discutido, rediscutido e ter novas propostas. Nós do PSOL defendemos o fim desse presidencialismo de coalizão e buscar, através do debate racional e da participação popular, seja através de plebiscitos, consultas, esse apoio. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, existem países... onde o poder popular influencia tanto que ele acaba guiando as condutas tanto dos deputados, dos senadores, caso haja, e dos prefeitos, governadores e presidentes. Um grande exemplo é a Venezuela, a Argentina, o Uruguai, onde a participação popular ela é mais... Você quer dar um exemplo? 2013, protestos aqui no Brasil. Os deputados foram levados a aprovar um pacote de bondade, inclusive o voto aberto lá na Câmara dos Deputados, por pressão popular. Nós acreditamos que esse modelo é um modelo mais sadio. É um enfrentamento grande que tem que ser feito? Sim. É um enfrentamento contra os grandes poderosos? Sim. Mas nós do pessoal não nos esquivamos dessa luta e não vou falar para você que vamos tentar ser bonzinho para todo mundo. O PSOL é um partido para os trabalhadores, para a maioria dos trabalhadores. Caso a Luciana Genro ganhe, vai haver um enfrentamento muito grande com o banco, com o agronegócio e precisaremos muito do apoio popular. Essa é uma realidade, essa é uma verdade que vocês têm que saber. Vocês querem? Então votem no PSOL. Vocês querem um presidencialismo de coalizão com arrendamento? É isso que está. Isso é uma escolha. Muito bem. Acabou? Já? Passa rápido aqui, pô. Mal e mal deu para tomar um cafezinho aqui. Muito rápido. Legal. Boa conversa com Marcelo Reina, candidato a deputado estadual pelo PSOL. Aqui é um homem da região do ABC, foi candidato a prefeito em Santo André. Quero agradecer muito a tua gentileza, viu, Marcelo? Desejar boa sorte aí na campanha. Obrigado por ter vindo e dê o seu recado final aos internautas que nos acompanham aqui em qualquer parte do planeta pela Web TV São Caetano. Bem, novamente eu que agradeço, o Anderson, Leandro, a todos os espectadores e finalizo a minha participação aqui dizendo a vocês o seguinte: eleição, ela é uma escolha de você, cidadão, que se baseia na representatividade. Existem candidatos que representam os patrões, existem candidatos que representam os indígenas, existem candidatos que representam os trabalhadores. Faça essa escolha consciente, porque candidatos e partidos não são iguais. Fui sincero com vocês, o PSOL é um partido que defende a maioria dos trabalhadores. Faça a tua escolha, deixa a esperança guiar as suas ações, não se baseie em pesquisas altamente viciadas e contribua participando efetivamente da construção da sociedade nas eleições e fora dela. Fica aqui a minha saudação a todos aqui da região, agradeço o convite e uma boa noite a todos. Legal, Marcelo, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado você, internauta, e não esqueça, hein? Gostou aqui do bate-papo, gostou também de ver o cafezinho, mas você também pode saborear, viu? Venha saborear o cafezinho gostoso, mas tem bolo, doce, salgado, é o Café San Martín. Fica aqui na Rua Amazonas, todo mundo conhece, perguntou da Rua Amazonas, aqui em São Caetano não tem erro. 369, loja 2, região central da cidade. Tá com dúvida, quer tirar mais informações, dúvidas, enfim... Telefone 4221-6674, você venha conferir aqui. Ou se não, chegou aqui no endereço, pede para falar com a Aline que ela vai te atender, viu? E nós voltamos aqui, se Deus assim permitir, na próxima quinta-feira. Até a próxima quinta, Anderson. Um abraço, até semana que vem, turminha, 7 da noite ou a qualquer momento aqui na programação da Web TV São Caetano. Tchau!